Olá, pessoal, bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de Filosofia no curso de Pedagogia da Faculdade Via Sapiens. Hoje teremos como temática os problemas filosóficos da educação e os desafios da docência no século XXI. Hoje eu gostaria de refletir com vocês sobre três questões fundamentais que atravessam toda a prática educativa. O que é conhecimento? A segunda, qual o papel do educador na formação do sujeito? E como a ética fundamenta as relações dentro da escola? Essas perguntas não são apenas retóricas. Elas moldam diariamente as nossas escolhas, nossas práticas e a forma como nos relacionamos com os estudantes. A nossa primeira questão: o que é conhecimento? Quando pensamos em educação, a primeira pergunta que surge é: o que, afinal, estamos transmitindo? Para Platão, o conhecimento é uma passagem da opinião para a verdade. É sair da caverna, é iluminar aquilo que antes era apenas sombra. Aristóteles, por outro lado, entende o conhecimento como algo que nasce da experiência, da observação e da compreensão das causas. Já na modernidade, pensadores como Kant vão afirmar que conhecer é organizar o mundo através das estruturas da razão. No cotidiano escolar, essas ideias se traduzem na percepção de que o conhecimento não é só um acúmulo de informações. Ele é um processo ativo, no qual o aluno interpreta, compreende, relaciona e ressignifica. Ensinar, então, não é preencher mentes vazias, mas provocar perguntas, criar caminhos de sentido e oferecer instrumentos para que cada sujeito possa compreender melhor o mundo e a si mesmo. A nossa segunda questão: qual o papel do educador na formação do sujeito? O papel do educador é profundamente filosófico. Não se limita ao conteúdo. Envolve orientação, mediação e também presença. Para Paulo Freire, educar é um ato político e amoroso. É reconhecer o aluno como sujeito do seu próprio processo e não apenas como um receptor passivo. Hannah Arendt nos lembra que educar é apresentar o mundo aos mais novos, assumindo a responsabilidade por aquilo que já existe e abrindo espaço para aquilo que ainda pode vir a ser. Assim, o educador participa da formação do sujeito, não moldando, mas oferecendo referências, provocando reflexões, questionando certezas e ajudando o estudante a se reconhecer como agente de sua própria história. O professor é aquele que acompanha, ilumina, sustenta e desafia. É alguém que acredita, antes de tudo, no potencial do outro. A nossa terceira questão: como a ética fundamenta as relações no espaço escolar? A escola é um espaço de convivência e onde há convivência, há necessidade de ética. A ética na educação não é apenas um conjunto de regras, é a base das relações de respeito, acolhimento e responsabilidade. Kant nos fala sobre agir de maneira que o outro seja sempre fim, nunca meio. E esse princípio cabe perfeitamente ao ambiente escolar. Foucault, por sua vez,
nos lembra que toda relação educativa envolve algum grau de poder e, por isso, exige vigilância e ética constante. Para que o poder não se torne opressão, mas cuidado. Na prática, isso significa construir relações baseadas no diálogo, na empatia, na justiça e na sensibilidade. Significa reconhecer a dignidade do estudante, respeitar suas diferenças, ouvir suas necessidades e orientar sem humilhar, corrigir sem ferir, ensinar sem dominar. Em síntese, conhecer, educar e conviver são processos profundamente filosóficos. Quando refletimos sobre o que é conhecimento, ressignificamos nossa prática. Quando pensamos no papel do educador, damos sentido à nossa presença. E quando agimos com ética, tornamos a escola um espaço verdadeiramente humano. Essas três perguntas, portanto, não apenas orientam a educação, elas a fundamentam. Quando perguntamos o que é conhecimento, estamos tocando uma das questões mais antigas e decisivas da história da filosofia. Essa pergunta define a forma como entendemos o papel da educação, o trabalho do professor e o próprio processo de aprender. Hoje quero apresentar para vocês três respostas clássicas provindas de Platão, Aristóteles e Kant, para então levantar uma questão central para a escola contemporânea. Para Platão, conhecer é sair da opinião rumo à verdade. Para Platão, especialmente na República, conhecimento é a passagem da doxa, que é a opinião, para a episteme, que é a verdade. A maioria das pessoas vivem entre as sombras, confundindo aparência com realidade. Conhecer, para Platão, é um processo de iluminação, simbolizado pelo mito da caverna. Um movimento de libertação interior e de ascensão intelectual. E aqui surge sua concepção de educação. Educar é direcionar a alma para o bem. Orientar o olhar do estudante para aquilo que é justo, verdadeiro e permanente. Não é simplesmente transmitir informações, é transformar o modo como a pessoa vê o mundo. Para Aristóteles, conhecer é formar virtudes intelectuais. Na Ética Nicômaco, conhecer não é apenas contemplar ideias, mas desenvolver virtudes do pensamento, como a prudência, a sabedoria e o entendimento. O conhecimento surge da relação entre três dimensões. A primeira é o hábito, pois aprendemos repetindo e exercitando. A segunda é a prática, porque compreender algo envolve ação. E a terceira, a razão, que organiza, julga e interpreta. Assim, a educação é um processo de formação do caráter intelectual, no qual o estudante aprende a deliberar, argumentar, analisar e agir de modo virtuoso. Conhecer aqui é tornar-se capaz. Para Kant, conhecer é sintetizar sensibilidade e entendimento. Então, Kant, na Crítica da Razão Pura, ele revoluciona essa pergunta. Para ele, não conhecemos o mundo apenas recebendo informações, mas organizando-as através das
estruturas da razão. Então, o conhecimento é sempre uma síntese entre a sensibilidade e o entendimento. A sensibilidade que nos fornece as experiências e o entendimento que dá forma e significado a essas experiências. Daí nasce uma nova visão de educação. Educar é formar a autonomia, ou seja, a capacidade de pensar por conta própria, de julgar, de decidir e agir segundo princípios. O aluno, nesse processo, não é passivo. Ele constrói o sentido do que aprende. Então, pensar a educação em Kant não é pensar o aluno apenas como um recipiente que recebe informações, recebe conteúdos, mas de entendê-lo também como sujeito, né, como ativo na construção do conhecimento. Então, o professor é aquele que ajuda o aluno nesse processo de criar autonomia. Então, surge uma questão-chave para pensarmos. A educação, ela transmite ou produz conhecimento? Ao revisitar Platão, Aristóteles e Kant, percebemos que cada um vê o conhecimento como um processo ativo, ora de iluminação, ora de formação, ora de síntese racional. Isso nos leva à grande pergunta contemporânea. A escola transmite verdades prontas ou produz conhecimento coletivamente? Talvez a resposta seja dialética. A educação transmite, sim, um patrimônio cultural, porque ninguém inventa sozinho a matemática, a literatura ou a ética. Então, de fato, a escola ela age na transmissão do conhecimento, mas ela também produz conhecimento, porque cada estudante ressignifica, reconstrói e interpreta o mundo a partir de sua história, sua linguagem e sua comunidade. E aqui faz-se importante destacar o papel da comunidade, e a comunidade aqui como um aspecto social do estudante. Nós precisamos pensar a educação dentro de um contexto sociocultural, respeitando o espaço e também a experiência de cada um dos alunos que, enfim, possuem, né, a sua complexidade social e ver o mundo a partir do lugar onde eles estão inseridos. Então, é muito importante que se leve em consideração também esse aspecto sociocultural no processo de educação. Então, o conhecimento não é só uma herança, é também uma criação compartilhada. Em síntese, para Platão, conhecer é libertar-se da opinião para alcançar a verdade. É sair da doxa para a episteme. Para Aristóteles, é formar virtudes intelectuais. Para Kant, é unir sensibilidade e razão. A sensibilidade ela capta as experiências e a razão ela organiza, né, no intelecto essas experiências vividas. E para nós, educadores, conhecer é sempre um encontro entre quem sabe, quem aprende e o mundo, que nunca deixa de nos surpreender. É um encontro sempre de novidades. Quando perguntamos qual é o papel do educador, não estamos falando apenas de técnicas de ensino, mas da responsabilidade profunda de participar
da formação humana. Educar não é um gesto neutro. Envolve valores, escolhas, cuidado e compromisso. Duas perspectivas fundamentais nos ajudam a compreender isso: a de Paulo Freire e a de Hannah Arendt. Paulo Freire: educar é dialogar e despertar consciência. Na Pedagogia do Oprimido, ele critica aquilo que chama de educação bancária, aquela na qual o professor deposita conhecimentos na cabeça do aluno, como quem deposita moedas em uma conta. Para ele, essa forma de ensinar reduz o estudante à passividade e impede o pensar crítico. Freire defende outro caminho. Educar é dialogar, problematizar, criar consciência. Então, o professor deve ouvir o aluno e reconhecer seu contexto, trabalhar a partir da realidade concreta, formular perguntas que rompam com o senso comum, convidar o estudante a ler o mundo antes de apenas ler a palavra. No olhar freiriano, o educador é um parceiro na construção do conhecimento. Alguém que não controla o pensamento do aluno, mas o provoca a pensar por si mesmo. Educar, portanto, é um ato político, no sentido de libertador, de emancipador, no sentido de que este aluno poderá ver o mundo e lançar uma crítica sobre esse mundo com seus próprios olhos, sem precisar estar sempre sendo tutelado por outras pessoas. A educação, no sentido de Freire, é fazer com que o estudante consiga, de forma autônoma, fazer críticas ao sistema no qual a gente está inserido. E, a partir dessa crítica, ele poder direcionar sua vida com autonomia, responsabilidade e verdade. Para Hannah Arendt, educar é apresentar o mundo ao novo. Ela, em A Crise da Educação, traz outro aspecto essencial. Afirma que o papel do educador é apresentar o mundo ao recém-chegado, ao jovem que chega à existência humana sem conhecer ainda o que lhe antecede. Para Arendt, cada não nascido simboliza um começo, uma possibilidade de novidade. Mas essa novidade só pode florescer se houver alguém que a introduza no mundo comum, no patrimônio cultural, político e moral acumulado pela humanidade. Por isso, para Arendt, o professor ele assume uma grande responsabilidade, que no caso é ser ponte entre um mundo antigo e um mundo que ainda não existe. Então, educar significa proteger a criança do caos de um mundo sem referências, mostrando-lhe o que vale a pena ser preservado, criar condições para que ela transforme aquilo que recebeu. Assim, para Arendt, o educador é guardião e renovador. Ele guarda o mundo enquanto o apresenta e o renova ao permitir que os novos o reinventem. Como síntese, o educador entre diálogo, mundo e responsabilidade. Então, quando juntamos Freire e Arendt, surge uma visão muito rica do papel do professor. Com Freire, aprendemos que educar é criar consciência, envolver-se em diálogo verdadeiro e reconhecer o estudante como sujeito.
Com Arendt, percebemos que educar é introduzir o novo no mundo, assumindo a responsabilidade pela continuidade e pela renovação das experiências humanas. O educador, então, não é um transmissor mecânico de conteúdos. Ele é alguém que acolhe o estudante no mundo e o convida a transformá-lo. Essa é uma tarefa exigente, ética e profundamente humana. Agora falaremos sobre um ponto fundamental para o ambiente escolar, que é a ética. E, portanto, falar de ética na escola é falar do coração da educação, já que não existe processo pedagógico verdadeiro quando falta respeito, justiça, cuidado e responsabilidade. A ética não é somente um conjunto de regras de convivência. Ela é o fundamento que sustenta as relações entre educadores, estudantes e toda a comunidade escolar. Para Aristóteles, a função da educação é formar para a vida boa em comunidade. Então, Aristóteles nos ajuda a compreender que a ética não é algo individualista. Na Ética Nicômaco, ele afirma que a finalidade da educação é formar seres humanos capazes de viver bem na polis, isto é, capazes de participar da vida comum com virtude, prudência e responsabilidade. Para ele, a vida boa só é possível quando aprendemos a conviver com justiça, deliberar com sensatez, desenvolver hábitos virtuosos, agir pensando não apenas em si, mas no bem da comunidade. Aplicada ao cotidiano escolar, isso significa que a ética se aprende no exemplo, na prática e no diálogo, não apenas nos discursos. A escola, portanto, é um laboratório onde se exercita o respeito mútuo e onde se constrói, passo a passo, a capacidade de agir com retidão. Para Paulo Freire, a ética é um compromisso com a dignidade à escuta. Ele amplia esse horizonte mostrando que a ética passa necessariamente pelo reconhecimento da dignidade de cada sujeito. Para ele, não há educação se não houver escuta, diálogo, respeito às diferenças, compromisso com a humanização. A ética no pensamento freiriano é uma postura diante do outro. Não é apenas ensinar o certo e o errado, mas criar um ambiente em que cada estudante se sinta visto, escutado, respeitado e valorizado. A relação pedagógica não se torna verdadeira. Aliás, a relação pedagógica ela só se torna verdadeira quando ninguém é reduzido ao silêncio, quando a palavra é compartilhada e quando a aprendizagem se constrói coletivamente. Por isso, Freire diz que educar é um ato ético, antes de ser um ato técnico. É assumir compromisso com a libertação e não com a domesticação. Em síntese, a ética está na base da convivência e do aprender. Unindo Aristóteles e Freire, podemos dizer que a ética na escola envolve duas grandes dimensões. A primeira, formar indivíduos capazes de viver bem em comunidade e garantir relações de respeito e dignidade que possibilitem o diálogo e a aprendizagem. A escola ética é aquela em que cada gesto do professor, do aluno, da gestão, contribui para a construção de um ambiente justo, cuidadoso e humano.
Educar eticamente é preparar para a vida, para o encontro com o outro e para a responsabilidade pelo mundo que compartilhamos. Quando perguntamos o que significa ensinar hoje, estamos abrindo uma reflexão que ultrapassa técnicas, métodos ou currículos. Ensinar no mundo contemporâneo é uma tarefa que envolve compreender o conhecimento, compreender o sujeito e compreender a sociedade que estamos ajudando a formar. Primeiro ponto: ensinar hoje, entre excesso de informação e falta de síntese. Vivemos um tempo em que o acesso à informação é quase ilimitado. Os estudantes carregam no bolso dispositivos que respondem a perguntas instantaneamente. Por isso, ensinar não pode ser apenas transmitir dados, porque os dados já estão disponíveis. Em qualquer smartphone, você pode acessá-los. Hoje, ensinar significa dar sentido, orientar e ajudar a pensar. O professor deixa de ser a fonte exclusiva do saber e passa a ser alguém que ajuda o estudante a navegar no mar de informações, distinguindo o que é relevante do que é superficial, o que é conhecimento do que é opinião. Segunda questão: conhecimento. Recebemos ou construímos? A educação contemporânea nos mostra que duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Recebemos conhecimento porque toda sociedade entrega às novas gerações uma herança, a ciência, a arte, a cultura, a história. E nada disso nasce de novo a cada geração. Mas também construímos conhecimento porque cada sujeito interpreta, questiona, liga ideias, descobre caminhos e produz novas formas de compreender o mundo. Portanto, o conhecimento não é nem totalmente recebido, nem totalmente inventado. Ele é transmitido e recriado, herdado e reinventado, coletivo e pessoal ao mesmo tempo. Ou seja, o conhecimento precisa ser pensado de forma dialética. A gente não pode pensar o conhecimento como algo estático, mas é algo que une passado, presente e futuro. O conhecimento é essa possibilidade de aprender com o passado, viver o presente e ampliar as nossas perspectivas de futuro. Ensinar hoje é promover essa construção ativa e não apenas entregar conteúdos prontos. Terceiro ponto: o professor, responsável pelo conteúdo ou pela formação humana? Essa é uma grande questão e uma questão muito pertinente a ser pensada na contemporaneidade. O professor, ele é responsável pelo conteúdo ou pela formação humana? Onde fica aí o papel do professor? A grande questão é que essas duas dimensões não se separam. Não dá para a gente pensar o professor totalmente locado somente na transmissão do conteúdo. Também a gente não pode pensar um professor somente pensado para a formação humana. As duas dimensões, elas se entrelaçam nesse processo de transmissão do conhecimento. E aí, transmissão do conhecimento, aqui a gente tende como construção do conhecimento de forma coletiva e com a participação ativa dos alunos. Então, não existe
conteúdo neutro. E não existe formação humana que não atravesse o conhecimento. Mas, se precisamos escolher o que dá profundidade à prática docente hoje, podemos dizer: o professor não é apenas um especialista em conteúdos, ele é um formador de pessoas. Isso não significa abandonar o rigor, a precisão e o estudo sério. Pelo contrário, o conteúdo é o meio pelo qual ajudamos o aluno a desenvolver pensamento crítico, sensibilidade ética, autonomia e maturidade. Ensinar é sempre formar. Formar para a responsabilidade, formar para o diálogo, formar para a convivência, formar para interpretar o mundo e agir nele com consciência. Um professor pode até esquecer um conteúdo, mas a marca humana que ele deixa permanece. Em síntese, ensinar hoje é formar para o mundo e para si mesmo. Ensinar hoje significa ajudar o estudante a compreender o mundo e a compreender-se. Significa trabalhar com conhecimento, mas também com valores. Significa transmitir, mas também convidar a criar. Significa apresentar caminhos, mas também incentivar a autonomia. O professor contemporâneo é mediador, guia, interlocutor, formador e presença. Ensinar é o encontro entre dois mundos. O mundo que já existe e o mundo que o estudante ainda pode construir. Agora iremos adentrar no segundo momento da nossa aula, com a análise dos pensadores contemporâneos e crítica às práticas educativas e conservadoras. Quando falamos de Paulo Freire, falamos de uma das vozes mais importantes da educação brasileira e mundial. Sua pergunta central é profundamente humana. Como a educação pode ajudar as pessoas a se tornarem mais livres, mais críticas e mais conscientes de seu papel no mundo? Primeira questão: a denúncia da educação bancária. Paulo Freire começa criticando aquilo que ele chama de educação bancária. Nessa concepção, o professor é visto como alguém que sabe tudo, e o aluno é alguém que não sabe nada. O professor deposita conteúdos na mente do estudante como se colocasse moedas num cofre e espera que ele apenas memorize e devolva, reproduza. Freire denuncia essa prática porque ela transforma o aluno em passivo, impede a reflexão, mantém a desigualdade e impede que a educação seja um instrumento de mudança. Ali, o aluno se torna apenas uma marionete desse processo de transmissão do conhecimento e não construção do conhecimento. Para ele, quem apenas recebe jamais se emancipa. Nós precisamos pensar em uma pedagogia que possibilite uma emancipação dos sujeitos. Se ele só recebe de forma passiva, ele acaba que não desenvolvendo a sua capacidade crítica, a sua capacidade de também construir um modo próprio de pensar. E daí a crítica freiriana. Nós precisamos de pessoas que construam um modo próprio, obviamente respeitando a tradição, respeitando conteúdos que já existem, já foram construídos e formados antes de nós, mas que a partir desse possa, no presente, ter uma visão crítica de tudo isso e poder se posicionar diante da vida com consciência e responsabilidade. Por isso,
A sua pedagogia é uma ruptura com essa lógica de obediência e silêncio. O ponto 2. A consciência crítica, o diálogo e o protagonismo do estudante. Contra a educação bancária, Freire propõe uma educação dialógica e participativa. Não há aprendizagem verdadeira sem diálogo, porque o conhecimento nasce do encontro entre pessoas que pensam juntas. O professor deixa de ser uma autoridade que impõe verdades e passa a ser um mediador que provoca perguntas, escuta, problematiza e ajuda o aluno a construir sentido. O objetivo é desenvolver a consciência crítica, aquilo que Freire chama de consciência capaz de ler o mundo, e não apenas de repetir palavras. Olha que interessante. Freire, quer desenvolver consciências críticas, capazes de ler o mundo e não apenas de repetir palavras. A repetição, ela pode ser até necessário para se chegar a um determinado tipo de conhecimento. Você pode chegar a um determinado tipo de conhecimento a partir da repetição, mas o conhecimento verdadeiro e libertador é aquele capaz de ler o mundo, de interpretar o mundo, de fazer uma crítica sobre o mundo e também de transformar o mundo. Porque, afinal, a educação tem a proposta de transformar tanto a vida de quem a recebe e de quem a constrói, como também transformar o mundo que está à sua volta. Então, o estudante, na pedagogia freiriana, passa a ser um protagonista. Ele pensa, ele questiona, ele analisa a sua realidade, ele participa da construção do conhecimento e se reconhece como sujeito histórico. Ele faz parte do processo. Então, ensinar não é domesticar, é despertar. Fazer com que os sujeitos despertem para o nível de consciência elevado, para um nível de senso crítico capaz de transformar a sua realidade. E o terceiro ponto, educação como uma prática de liberdade. Tudo isso culmina em uma ideia poderosa. A educação, para Paulo Freire, é uma prática de liberdade. Ela só faz sentido quando permite que as pessoas pensem por conta própria, se reconheçam como capazes, atuem sobre sua própria vida, enfrentem injustiças, transformem a realidade ao seu redor. Freire acredita que ninguém se educa sozinho. Nós nos educamos em comunhão, na troca, na partilha e no diálogo. E essa educação libertadora não apenas transmite conhecimento, ela forma cidadãos. Ela fortalece a dignidade e abre caminhos para que cada um encontre a sua voz. Em síntese, Paulo Freire nos ensina que educar é libertar. É superar a educação bancária, criar consciência crítica, dialogar e reconhecer o estudante como sujeito. Sua pedagogia não é apenas um método, é um compromisso com a autonomia e com a humanização. Por isso, para Paulo Freire, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar um opressor. Isso significa dizer que quando a educação não liberta, o sistema continua reproduzindo a mesma engrenagem de sempre e não há mudanças, sobretudo mudanças sociais. A partir de Michel Foucault,
Entendemos que a educação nunca é neutra. Ela é atravessada por relações de poder que moldam não apenas comportamentos, mas também modos de ser e pensar. Em Vigiar e Punir, Foucault mostra que a escola funciona como uma instituição disciplinar organizada para produzir ordem por meio de mecanismos como horários rígidos, filas, chamadas, punições e recompensas. Esses dispositivos treinam corpos para a docilidade e mentes para a obediência. Em A Ordem do Discurso, ele revela que a escola também controla o que pode ser dito e pensado, disciplinando ideias e produzindo subjetividades. Assim, o poder não apenas reprime, ele produz hábitos, valores e identidades. A escola forma sujeitos que se observam, se corrigem e se ajustam às normas. O problema surge quando práticas educativas conservadoras reforçam essa lógica, transformando a escola no espaço de conformismo, memorização acrítica e silenciamento. Isso gera estudantes obedientes, mas não autônomos. Foucault nos convoca a perguntar: que tipo de sujeito estamos formando? Uma educação baseada apenas no controle produz docilidade. Uma educação crítica e reflexiva pode produzir liberdade. Em síntese, educar é sempre exercer poder. A questão ética é escolher entre um poder que oprime e um poder que emancipa. Edgar Morin propõe uma profunda transformação do modo como pensamos e educamos. Para ele, a crise da humanidade é também uma crise do pensamento, e somente uma reforma intelectual pode preparar a educação para o futuro. Em Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro, Morin apresenta princípios fundamentais para essa mudança. Enfrentar a complexidade, compreender incertezas, articular conhecimentos, refletir sobre a condição humana, desenvolver consciência planetária, exercitar a ética e promover cidadania global. A educação, portanto, não deve se limitar a disciplinas isoladas, mas integrar saberes e formar visão abrangente do mundo. Morin afirma que o mundo atual é marcado por interdependência e imprevisibilidade. Por isso, a escola precisa ensinar a lidar com ambiguidades e a pensar em rede, conectando o local ao global e unindo ciência, cultura, vida prática e ética. O maior obstáculo a isso é o pensamento fragmentado, que separa áreas de conhecimento e impede a compreensão profunda. Para ele, compreender é mais importante do que acumular informações. E educar para a complexidade significa perceber relações, dialogar com diferenças e reconhecer a interdependência. No centro dessa proposta está a formação do cidadão planetário, alguém que entende que pertencemos ao mesmo planeta, compartilhamos responsabilidades e precisamos de cooperação para enfrentar crises sociais, éticas e ecológicas. Em síntese, Morin nos chama a educar para a complexidade, superando o pensamento fragmentado e formando sujeitos capazes de compreender o mundo em sua totalidade e agir como cidadãos planetários. Para Hannah Arendt, educar é lidar com a natalidade, a chegada do novo que cada criança representa. Então, a educação implica um duplo movimento: apresentar o mundo como ele é,
assumindo responsabilidade por sua história e estrutura, e proteger o novo, garantindo que a originalidade de cada jovem possa emergir. Arendt critica tanto a educação autoritária, que sufoca o novo impondo moldes rígidos, quanto a educação permissiva, que abandona o jovem sem orientação. O educador deve assumir um papel de guardião do mundo, equilibrando autoridade e acolhimento. Educar, assim, é um ato político. Preservar o que existe e permitir que o novo transforme o mundo de forma responsável e humana. Por fim, para concluir a nossa reflexão na aula de hoje, pensamos: as práticas conservadoras, ainda presentes na educação, colocam o professor no centro e reduzem o aluno a receptor passivo, transformando a sala de aula em espaço de transmissão e memorização, não de compreensão, não de construção do conhecimento. A disciplina rígida favorece a conformidade, não a autonomia, e o silêncio é confundido com o aprendizado. Sem diálogo, não há pensamento crítico, nem participação democrática. Esse modelo forma estudantes obedientes, mas não capazes de questionar ou transformar a realidade. A falta de reflexão ética sobre o papel social da escola leva à reprodução automática de desigualdades. Criticar essas práticas não significa rejeitar a autoridade ou organização. Nós não podemos compreender essa crítica com uma permissividade, mas defender uma educação viva, dialógica e comprometida com a emancipação humana. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Nos encontramos em breve. Até mais!